Graça e paz, eis a cruz de nosso Senhor, afastai para longe de nós todo inimigo da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Aleluia, aleluia. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Santo Inácio, bispo e mártir de Antioquia, rogai por nós. Pedimos também a intercessão de São Paulo e São João, a qual Santo Inácio conheceu pessoalmente. Pedimos então a intercessão de todos os santos por meio da sucessão apostólica. Quero trazer hoje para o coração de vocês uma pregação dada e inspirada por meio do Imaculado Coração da Santíssima Virgem, lembrando do que ela nos diz através do movimento sacerdotal mariano, uma interlocução que ela deu ao padre Stefani Gobbi no dia 30 de outubro, mês das missões de 1975. Ela vem falar para nós sobre alguns temas que já não são pregados, são temas esquecidos, porém muito importantes. E quando o Espírito Santo me lembra dessa mensagem da Santíssima Virgem, é interessante que eu me preparava justamente para que a gente pudesse pregar aqui o Evangelho para as almas tão sedentas e santas, porque respondem esse chamado do Senhor. E Nossa Senhora dizia que essas são as verdades mais importantes para a nossa vida, mas já não se pregam. E uma dessas verdades que ela colocou é justamente o céu que vos espera. Porque até mesmo para nós cristãos que já deveríamos estar de fato com um coração ardente e desejoso de Deus, muitas vezes nós não estamos. Nós nos colocamos quantas e tantas vezes, e repito, e como já repeti em outras pregações, nos colocamos em movimentos da Santa Igreja, nos colocamos em pastorais, nos colocamos em apostolados, em missões, em serviços para a Santa Igreja, mas não há um desejo autêntico e verdadeiro do céu, que deveria ser resultado de uma profunda e intimidade com Cristo através da conversão. E muitas vezes não é assim. Nós, hoje, já não olhamos mais para a cruz de Cristo, de fato, como um Deus que se fez homem e que tomou a carne do pecado, mas não existia nele o pecado, mas a carne, e ele se coloca como uma oferta de sacrifício para a salvação da nossa alma. E isso tudo ele faz num ato tão grandioso de amor, porque nós ainda éramos inimigos dele, mas ele ainda assim se doou por nós, sem olhar para as nossas ofensas. Ele tomou sobre si as nossas dores, porque ele queria dar acesso a nós, a esse céu. E de fato, é um céu que me espera. Eu não posso viver um Jesus Cristo de fábula. Eu não posso viver simplesmente um Jesus Cristo de livros, de leituras. Mas eu tenho que permitir que de fato Cristo esteja na realidade da minha vida. Eu tenho que permitir que de fato esta minha carne, e diferente da carne dele, que é santíssima, mas essa minha carne pecadora, eu tenho que lutar contra as minhas paixões e verdadeiramente olhar para Cristo, porque ele não tem o pecado, porque ele não precisava doar até a última gota do seu preciosíssimo sangue por mim, porque eu era inimigo, porque eu o ofendia tantas e tantas vezes através dos meus pecados, porque a minha imperfeição, quando eu não luto contra ela, eu logo posso dizer que eu quero ser católico. A Bíblia me faz católico, a história me faz católico, a tradição me faz católico. Mas quando Deus se encarnou no seio da Virgem,
Não era simplesmente para que eu fosse membro da Igreja Católica, mas para que eu fosse um santo membro da Igreja Católica. Tanto que, antes da primeira expressão da Igreja Católica, que se deu na carta aos Esmirnenses, é onde aparece pela primeira vez essa expressão, isso lá em Santo Inácio de Antioquia, no primeiro século, ele escreve para outros bispos, para outras igrejas, né? E essa igreja dos Esmirnenses, né? Ela era governada por São Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo direto de São João Evangelista. Percebe a santidade da tradição, da sucessão apostólica. Percebe que aqui nessa realidade, ainda sem compilar da Sagrada Escritura, mas a Sagrada Tradição já agia. E quando nós fomos chamados aqui pela primeira vez de Igreja Católica, o que antecede, entre aspas, essa Igreja Católica? O que antecede? A santidade. A santidade antecede, porque o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E Santo Inácio de Antioquia, ele vai testemunhar isso, derramando o teu sangue pelo martírio. É tanto e tão forte essa realidade de que há um céu me esperando, que foi aberto as portas do reino do céu para mim. É tão forte que quando nós oramos a oração do Senhor, Santo Agostinho ele vem trazer um ensinamento também, Santo Agostinho, que também é bispo e um santo bispo, e antes de ser bispo é santo. Então nós chamamos também os nossos bispos das nossas dioceses a essa santidade, né? Venham experimentar da santidade. Nós chamamos os nossos pastores, venham beber da santidade que é nos dado pela carne, pelo sangue do nosso Deus, que não é um Deus de fábula, mas é um Deus de verdade. Um Deus que entregou e entrega a sua carne para nós no Santíssimo Sacramento do altar. Nós nos deixamos contaminar por toda essa mentalidade, por toda essa soma de heresias do passado, que eu não posso deixar de dizer que esses erros são contidos e hoje de uma forma muito extensiva e vem se expandindo por meio do protestantismo. Mas Santo Agostinho, bispo de Hipona, doutor da igreja, quando ele vem falar sobre nós o Sermão da Montanha, e logo em seguida falar também para nós sobre o Pai Nosso, ele diz: ao justo pode chamar-se céu. Ao justo pode chamar-se céu. Esse céu estava contido no glorioso São José. Esse céu estava contido na bem-aventurada sempre Virgem Maria. Esse céu estava contido no casal, nos Santos Luís e Zélia Martã, em Santo Antônio de Pádua, em Santa Teresinha do Menino Jesus, em Santo Inácio de Loyola, em São Padre Pio, em São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, em Santa Clara de Assis. E olha como ele continua. Aos justos disse, porque é santo o templo de Deus, que vós sois. Nós somos templo do Espírito Santo. São Paulo confirma isso em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso é sagrado. Rapaz, moça, homem, mulher, menino, menina, jovem, criança, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Ele é sagrado, é um santuário. Se, portanto, Deus habita seu templo, são os santos este templo. E dizer que estais no céu equivale a dizer que estais nos santos. E, tão a propósito vem esta comparação, que pode dizer-se que há tanta distância no plano do espiritual entre os justos e os pecadores, quanto há no plano do material entre o céu e a terra.
Percebe? Há um céu que te espera. E pela santidade, esse céu tem que começar dentro de você. Comunidade chamada santo. Comunidade chamada a santidade. És um convite. Não vire as costas para esse convite. Eu quero ler para você um trecho talvez um pouco prolongado para esta pregação. Talvez geralmente nós estamos acostumados a pegar trechos menores, mas eu quero que você entenda todo o contexto desse céu que vos espera e que Nossa Senhora diz que já não é mais tão pregado. Porque nós nascemos, vivemos e morremos como se não fosse acontecer nada. Alguns vivem até de forma bestial. Como se morreu, acabou. Como se pudesse se viver dentro da Igreja Católica de qualquer jeito, e não pode. Tem que haver uma santidade que antecede a sua fé cristã católica. Tem que haver uma santidade que dá vida. Quando você diz, eu sou católico, eu vou à missa, eu rezo o rosário, eu faço adoração. Que oração mais vaga, que adoração mais vaga é essa? Quando nós vamos até lá, mas nós não cremos, não apalpamos a realidade do Cristo. Tenha coragem, homem, tenha coragem, mulher. Põe assim a mão, o dedo na chaga do Senhor se for preciso, se for necessário. Mas creia, espere, viva, porque há um céu, há uma esperança e deve acontecer dentro de você, que é templo do Espírito Santo de Deus. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1 e seguintes, não há, pois agora, nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, os quais não andam segundo a carne, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, porque se achava sem força por causa da carne, enviando Deus seu Filho em carne semelhante à do pecado, por causa do pecado, condenou o pecado da carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne gostam das coisas que são da carne, mas os que são segundo o Espírito gostam das coisas que são do Espírito. Ora, a prudência da carne é morte, e a prudência do Espírito é vida e paz. Porque a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas segundo o Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se algum não tem o Espírito de Cristo, este não é dele. Não é dele. Se, pois, Cristo está em vós, o corpo verdadeiramente está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive a vida da graça pela justificação. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vós. Você lembra que na paixão de Cristo, quando nós lemos o relato da paixão de Cristo, nós vemos os túmulos explodirem e o corpo de mortos, de santos mortos, andarem pela Jerusalém, e muitos virem como testemunhas, porque estes eram de Cristo, e com eles vivem na glória.
Então não enxergue a Sagrada Escritura como uma fábula, como uma crônica, como um livro qualquer, mas é um livro de vida, é o Logos, é a palavra, é o verbo que se fez carne. Continuando, no versículo 12 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos: portanto, irmãos, não somos devedores à carne, para que vivamos segundo a carne. Porque, se vivermos segundo a carne, morrereis, para a vida da graça. Mas, se, pelo Espírito, fizerdes morrer as obras da carne, isto é, as paixões, e aqui eu dou uma pausa para dizer para vocês justamente isso. Não cabe, ou não basta simplesmente para nós, que queremos colocar essa santidade que vai dar vida ao ser católico, cumprir os mandamentos. Mas há um a mais, há uma perfeição, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, há uma perfeição a ser vivida. E é justamente a luta contra as paixões e contra as imperfeições. Porque de fato somos imperfeitos, porque somos seres humanos. Mas ainda assim, nós temos que travar uma luta contra essas paixões, melhorar a cada instante, a cada momento, crendo, olhando, enxergando que há um céu que me espera lá na frente. O céu que deve estar dentro de mim pela santidade é o céu que me espera de uma forma plena, completa, perfeita, quando eu me encontrar com o Senhor Jesus, face a face. Porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vós não recebestes o espírito de escravidão para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, mercê do qual clamamos dizendo, Abba, Pai. Porque o mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E qual é esta herança, senão a eternidade na Jerusalém celeste? Escuta isso, deixa a sua alma ser tomada por esse mover do Espírito Santo. Mas isto, e aí tem a condição, mas isso se sofrermos com ele, para ser com ele glorificados. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória vindoura que se manifestará em nós. Olha que beleza! Somos herdeiros do reino dos céus, cordeiros com Cristo. Mas nós estamos aqui, neste vale de lágrimas. Mas nós já presenciamos o céu se vivendo a santidade dentro de nós. E que não vai deixar que nós percamos o caminho, que é o próprio Senhor. E como fez, e muito bem feito, Santo Inácio de Antioquia, quando ele dizia, deixai-me ser trigo nos dentes dos leões. Há um milagre muito perfeito no martírio de Santo Inácio de Antioquia, porque ele passou por estes sofrimentos. Ele olhou o sofrimento do tempo presente. Ele estava diante das feras no Coliseu. Ele estava ali se entregando. E é interessante que quando as feras foram soltas, ele faz um sinal para apaziguar. Ele faz uma oração. E depois do martírio dele, de fato, os leões o devoraram. No período da noite, os cristãos foram lá recolher relíquias, porque sabia que o Pai Nosso que estais nos céus é o Pai Nosso que estais nos santos. Por isso das relíquias. Por isso o católico guarda as relíquias. Eu mesmo tenho uma relíquia de 1º grau da Santa Madre Carmen Sales.
E aí vem as relíquias de 2º grau, de 3º grau. Nós temos aqui a relíquia de Santo Antônio de Pádua. As relíquias sempre foram importantes para a Santa Igreja, para os cristãos, para os que vivem a santidade. E são desde as Sagradas Escrituras, porque nós vemos, quando a sombra de Pedro curava os enfermos, nós vemos que eles rasgavam, pegavam lenços, né, de São Paulo, porque também curavam. Nós vemos eles rasgando as vestes de Santo Antônio de Pádua, querendo uma lasquinha das vestes dele. E isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Jesus dizendo, alguém me tocou na orla do meu manto, num fiapo, num filistrelo do meu manto. Essas são as relíquias para nós católicos. Não é um poder ou endeusando a pessoa, mas sabendo que ali estava o Pai Nosso que estais nos céus. É o Pai Nosso que estais nos santos. Continuando no versículo 19. Pelo que este mundo criado espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. O mundo espera a sua manifestação como o sal da terra e luz do mundo. Porque o mundo criado foi sujeito à vaidade, não por seu querer, mas pelo daquele que o sujeitou com a esperança de que também o mundo criado será livre da sujeição à corrupção, para participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão como que em dores de parto até agora. Repito, vivemos num vale de lágrimas. Vivemos num vale de lágrimas. E por isso temos que ser o suporte. E por isso temos que ter esse céu em nós. E por isso temos que ter essa coragem que teve Santo Inácio de Antioquia, de estar repleto do Espírito Santo. E olha que milagre maravilhoso aconteceu no seu martírio, como sinal. Porque se o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, e que sinal tão maravilhoso como esse que deixou para nós Santo Inácio de Antioquia no seu martírio. No seu coração, nas suas veias, no formato das suas artérias, estava escrito lá: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Quando nós nos colocamos ali devotos do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus, esse milagre do martírio de Santo Inácio de Antioquia, ele é muito bem colocado, porque é o Santíssimo Nome do Senhor e estava no coração dele. Por isso lá no livro dos Cânticos, no Cânticos capítulo 8, versículo 6, ele vem dizer para nós assim, essa beleza, né? É uma promessa do perpétuo amor. Põe-me como um selo em teu coração. Amado cristão, põe o Senhor Jesus como um selo perpétuo no teu coração. Nós não precisamos de mais nada além desse único selo em nosso coração, um selo perpétuo, a qual o Senhor almeja que de fato nós coloquemos. Não precisamos riscar os nossos corpos, não precisamos mutilar ou furar os nossos corpos, nós não precisamos disso. Não precisamos como que marcar a ferro para dizer qualquer coisa, para prestar qualquer coisa, não. O que nós precisamos é ter no nosso coração o nome do Senhor como um selo cravado, eterno, indelével. E aí, como Santo Inácio de Antioquia, esse bispo tremendo, nós vamos poder, pela confirmação do Espírito Santo, fazer valer em nós, ou dar vida em nós pelo Espírito, essas palavras. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que não poupou nem o seu próprio filho, mas por nós todos o entregou à morte, como não nos dará também com ele todas as coisas?
Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus é que justifica. Quem os condenará? Jesus Cristo é o que morreu, e ainda mais, o que ressuscitou, o que está à direita de Deus, o que também intercede por nós. Quem nos separará, pois, do amor de Cristo? Será a tribulação? É a tribulação que você está passando? É a angústia? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a perseguição? Ou a espada? O martírio? Cruento ou incruento? Segundo está escrito: por ti somos entregues à morte todos os dias. E eu repito, todos os dias mesmo, nesses vales de lágrima. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. E ele vai concluir pelo versículo 37 e 38. Mas de todas estas coisas, saiamos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as virtudes, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem a força, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E cravado no coração de Santo Inácio de Antioquia, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Põe-me como um selo em teu coração. Essa é a promessa de um perpétuo amor. Põe-me como um selo em teu coração. E aí, o céu que vos espera, o céu que vos aguarda, é o céu que receberás como receberão os santos. Que o Senhor Jesus te abençoe. E oremos com a profundidade da alma. Feche os teus olhos ou contemple a cruz de Cristo. E agora o enxergando de fato como um Deus que dá a sua carne. E nós podemos orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eis o lenho da cruz, o qual pendeu sobre o mundo a salvação. Vinde, adoremos.